Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã. Sejam muito bem-vindos e hoje iremos falar a respeito de um assunto bem polêmico que tem viralizado nas redes sociais e que tem resultado em opiniões divergentes. Algumas pessoas pensam de uma forma, outras pensam de outra forma, e é acerca de um jovem rapaz que tem utilizado a palavra de Deus, alguns dons de revelação e profecia, e muitas pessoas têm questionado ou não se essas revelações, se a forma como ele explana a palavra de Deus ou até mesmo profetiza, se verdadeiramente vem ou não do Espírito de Deus, se é engano, se é teatro, se é manipulação. Então, é uma situação que parece que não tem muita relação com o assunto de narcisismo, controle, manipulação, quando na verdade está tudo interligado. Ainda que de uma forma inconsciente, ainda que não seja de forma intencional, aqui nós não estamos emitindo nenhum diagnóstico, mas a questão é analisar o comportamento do rapaz e de que forma ele fala, a situação como muitas vezes ele explana de uma forma até mesmo teatral. E algo que é bastante curioso é a forma como esse rapaz muitas vezes utiliza um determinado dom ou uma maneira de ser, de pensar, ou algo que ele tenha aprendido e que ele esteja realmente querendo passar. O fato é que o mundo espiritual, ele tem uma função extremamente significativa e muito importante na nossa vida, na nossa história. Ele tem uma influência extremamente direta nas nossas vidas. E o que é perceptível que tem acontecido diante dessa situação é o verdadeiro caos e uma confusão generalizada instalada acerca dos verdadeiros dons proféticos. A palavra de Deus no livro de Atos diz que após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos e ali eles estavam buscando a Deus, orando, todos com o coração contrito, quebrantado e verdadeiramente entregues, buscando a presença do Espírito Santo. A grande questão é que existe uma grande diferença entre uma forma de explicar a palavra de Deus ou de transmitir uma mensagem de forma impositiva, de forma manipuladora, às vezes até mesmo com um tom de ameaça, com um tom de intimidação, de forma teatral. E por que é importante no mundo de hoje se atentar ao que de fato está acontecendo? Tudo isso não se trata apenas deste rapaz, mas de um sistema que tem, de uma forma generalizada, se infiltrado no meio cristão e que muitas vezes, de uma forma distorcida, tem sido repassada a verdadeira mensagem e o verdadeiro ato profético que o próprio Jesus deixou antes que ele fosse para a glória. A questão é que tudo que está acontecendo é muito mais profundo, porque não se trata apenas deste rapaz, deste jovem. É o que está por detrás de tudo isso. Existe um grau de profundidade e de tamanha relevância e que o assunto, apesar de em alguns momentos ser verdadeiramente até divertido, porque a forma como as pessoas acabaram produzindo alguns memes relacionados ao assunto, mesmo porque o rapaz começa a utilizar frases formadas ali que são desconexas e através do idioma inglês. Então, ali muitas pessoas se divertiram com a situação, mas na verdade o assunto também é muito sério, porque ele vai além da situação desse rapaz, do chamado desse rapaz. Ele nos traz uma reflexão muito grande a respeito dos dons espirituais. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, está escrito no livro de Atos que os discípulos estavam reunidos em espírito de oração, adorando, buscando a Deus. E então Jesus apareceu, falou com eles e ele disse que iria batizá-los ali, não mais somente como um estilo convencional que eles estavam acostumados, mas que ele batizaria a eles com fogo, que é o fogo espiritual
que simboliza o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus através do seu Espírito. E de fato, quando eles estavam ali reunidos em espírito e em verdade, buscando verdadeiramente a presença de Deus, Jesus os batizou com o Espírito Santo, e que simbolizava o fogo do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus presente em nós e através de nós. E então ali as línguas foram repartidas e muitos deles começaram de fato a serem batizados em espírito e começaram a falar em línguas espirituais. Então, a grande questão é que muitas vezes o que é necessário ficar atento a toda essa situação que tem acontecido é que nós sabemos que existe o bem e o mal, Jesus e Satanás. E é por isso que você está assistindo um vídeo cristão, porque aqui nós sempre iremos falar a respeito da palavra de Deus e como a palavra de Deus pode nos ajudar nos nossos processos, para que cada um de nós possa tentar identificar se em algum momento estamos lidando com pessoas tóxicas, manipuladoras, narcisistas, abusivas. E esse tipo de comportamento também pode acontecer num ambiente eclesiástico, principalmente porque ali estão frequentando pessoas, muitas delas com feridas extremamente abertas, pessoas que estão desesperadas por uma mensagem, por um recado de Deus, e muitas pessoas que estão ali que podem até sim ter sido batizados com esse dom, ou até mesmo pessoas que de fato possuem o dom de profecia, de revelação, porque está escrito na Bíblia que isso existe. E se você me perguntar se eu acredito, eu já de início já digo para você que sim, acredito. E como acredito? É algo sobrenatural, inexplicável. Entretanto, não é algo impositivo, não é algo autoritário, não é algo que chegue a se assemelhar a uma manipulação, a uma ameaça, a uma moeda de troca, onde uma pessoa revela ou traz alguma revelação da parte de Deus, quando verdadeiramente for da parte de Deus, mesmo porque também está escrito na palavra que existem os falsos profetas, os lobos, que aproveitam ali da situação vulnerável de muitas pessoas para extorquir a lã, extorquir de forma até mesmo abusiva, financeiramente, emocionalmente, de várias formas possíveis. Então a grande questão é que o inimigo ele é repetitivo. Então muitas vezes ele vai tentar imitar as coisas de Deus para tentar convencer as pessoas. Desde os primórdios, é importante que você esteja conectado verdadeiramente com a videira viva, com Jesus Cristo, que você busque a tua intimidade, que você leia a palavra, que você peça a Ele para que Ele te revele o que verdadeiramente vem dEle ou não. Mesmo porque os dons espirituais são dons lindos, dons de revelação, de profecia, dentre outros. Entretanto, muitas pessoas acabam que muitas vezes permitindo, na verdade, que o espírito de confusão se instale ali e essa pessoa começa até mesmo a distorcer, permite com que a soberba entre em seu coração. E existe uma diferença muito grande entre autoridade e imposição em forma de manipulação. Eu vou aqui tentar deixar um exemplo prático para que você tente discernir, para que você entenda que Atos 2 continua vivíssimo, existe sim os dons espirituais, eles continuam sendo realizados na terra porque foi uma bênção que Deus deixou. Ainda continua existindo profetas de verdade, pessoas de Deus, pessoas que têm vida com Deus, que é um estilo de vida, não é somente uma religiosidade, algo mecânico. Existem pessoas que levam a sério, que não fazem barganha com o evangelho. Tanto é que Jesus, quando ele viu que na casa de Deus, na época que era representada através de um templo somente, ele viu ali que estavam fazendo mercadoria, que a visão da casa de Deus havia sido distorcida, e Jesus se irou e ele mesmo derrubou toda aquela mercadoria, e ele disse claramente que ele estava insatisfeito com o que estavam fazendo com a casa que
era para ser somente casa de oração e não comércio, não barganha, não uma revelação ou uma palavra em troca de alguma coisa. Obviamente que as igrejas precisam sim de mantimento, de ofertas, de contribuições. A questão é que quando uma pessoa exagera e quando ela começa a te extorquir financeiramente, espiritualmente e até mesmo a explorar você em troco de algo que você possa oferecer para que ela possa te entregar alguma revelação, alguma profecia, é aí onde o inimigo entra e começa o grande caos e a confusão. Por quê? Aquilo que Deus deu de graça, que é um dom e uma missão tão linda, que é uma missão de um profeta, de uma pessoa que tem o dom de revelação, muitas vezes acaba sendo distorcida simplesmente porque pessoas fazem chacotas, pessoas fazem subir para a cabeça a vaidade, a prepotência, a arrogância, e muitas vezes essas pessoas acabam agindo até mesmo como estelionatários da fé, fazendo com que o outro acredite que se ele não der tudo que ele tem, ou então fizer uma transferência bancária de alto valor, essa pessoa não será abençoada. Mas Jesus fazia totalmente diferente, totalmente o contrário. O ministério de Jesus, ele era abençoado por pessoas que queriam ajudá-lo. Ele, de fato, em alguns momentos ele não sabia onde iria dormir, o que iria comer. Em alguns momentos, provavelmente ele não comia bem. Em outros, ele já comia um banquete. E tudo que era oferecido a Jesus era com amor, era com zelo, com carinho, com dedicação. E enquanto isso, o que Jesus estava fazendo? Simplesmente ele estava curando leprosos, pessoas que ninguém queria tocar, pessoas que eram teoricamente já sentenciadas como impuras. Imagine o que um leproso escutava, que ele não tinha valor, todos os xingamentos, todo o desprezo, toda a rejeição, toda a humilhação, toda a dor na alma, no corpo, na mente, a dor do desengano, a dor do esquecimento. E Jesus em nenhum momento chegava para os leprosos, como por exemplo, e perguntava para eles se eles tinham algum recurso financeiro para que eles pudessem ser curados. Jesus não cobrou para exercer os milagres que ele fez. Ele expulsou demônios, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou paralíticos, curou cegos. Jesus, ele era totalmente diferenciado. E ele deixou bem claro a forma como o evangelho de fato deve ser seguido. Jesus não fez barganhas. Ele sempre estimulava e ensinava as pessoas a mudarem de comportamento, de mente, de pensamento. E ele dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele sabia sim que o lado financeiro era importante, mas não era o tudo. Não era o lado financeiro ou uma extorsão ou algum nível de revelação que iria fazer com que a vida daquela pessoa fosse completamente transformada. Porque era o relacionamento com ele que fazia com que a pessoa começasse a compreender quem de fato, verdadeiramente essa pessoa era para Deus, a sua identidade espiritual. E é aí onde está o grande problema. Quando uma pessoa exerce o dom de uma maneira distorcida, deixa a soberba entrar, o orgulho, a prepotência, desde jovem, imagine essa situação se estendendo até a fase adulta. Lembrando um ponto muito importante aqui, não é apenas esse jovem que pratica esse tipo de situação. Provavelmente ele esteja sendo ali monitorado por alguém, ou replicando atitudes que ele já viu, já ouviu. E a pessoa, por uma motivação totalmente distorcida e inadequada, ela começa a se corromper, a se perder. E é aí onde o inimigo aproveita para instalar uma grande confusão. Por quê? Se você entende que de fato não existem os dons espirituais, essa pode ser uma opinião sua. Você tem todo o direito de acreditar ou não. Você tem um livre-arbítrio.
Porém, se de fato você chega a generalizar e corroborar com essa narrativa e você acredita que os dons não existem, esse é um direito seu. Porém, se você não acredita que de fato existam os dons espirituais e que, aliás, os dons espirituais já ajudou inúmeras pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro. Os dons espirituais podem dar direção, exortação, sinalização, revelação, podem ajudar de uma forma sobrenatural uma pessoa em um processo que ela esteja passando. Muitas vezes, quando uma pessoa recebe uma revelação ou um dom de profecia, por exemplo, não necessariamente aquilo que o profeta que verdadeiramente está trazendo o recado da parte de Deus, mesmo porque para que este profeta verdadeiramente, de fato, esteja sendo usado por Deus e não seja um enganador, um extorquista ou estelionatário da fé, essa pessoa ela passou por um processo de lapidação, um processo de reclusão, onde Deus foi capacitando, treinando. Não é algo que acontece no estalar de dedos. É algo que Deus vai trabalhando na vida da pessoa que permite ser trabalhada nessa área. Deus vai usando aquela pessoa da forma como Ele planejou, pensou, de acordo com o propósito que Ele tem estabelecido na Terra. Então, a grande questão é que quando você generaliza e que você talvez até mesmo generalize porque você não teve uma experiência positiva nessa área, algo que Jesus deixou com tamanho zelo para que nós pudéssemos cuidar e zelar por este dom. E muitas vezes o que é perceptível que muitas pessoas que tiveram algum tipo de trauma nessa área ou escutaram alguma profecia que ainda não se cumpriu e que essa pessoa não tem paciência de esperar o tempo de Deus acontecer, ou então essa pessoa não tem especificamente este dom e tem outras habilidades. Deus tem multiformas de trabalhar. Nós somos todos uma equipe, todos aqueles que acreditam no reino de Deus e que trabalham em prol do reino de Deus, somos uma equipe e cada um com a sua função. Então, quando você simplesmente generaliza, você pode estar deixando com que o mal influencie os teus pensamentos, mesmo porque de uma forma inconsciente, você pode estar contribuindo, mesmo sem ter a intenção, para que esse dom que é tão lindo e que ajuda tantas pessoas, tantas vidas a serem restauradas, a serem direcionadas, a acreditar que não existe mais, que Deus não usa mais os seus profetas. E quando você generaliza uma situação, você muitas vezes pode estar prejudicando o reino de Deus a continuar fluindo, porque Deus usa da forma como Ele quer, quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e somos nós que somos responsáveis por cuidar para que ninguém nos engane, porque a palavra de Deus diz, alerta sobre os enganos, sobre os lobos, sobre os falsos profetas, e se existem os falsos, é porque existem os verdadeiros, e eles continuam existindo. E quando você acredita que de fato não existem pessoas verdadeiras, ou você apenas acredita quando convém a você, ou quando você já recebeu alguma profecia, já se concretizou na sua vida, ou até mesmo você pode ainda não ter este dom, mas isso não significa que você não possa ter futuramente, ou que Deus possa te preparar. E se você for uma dessas pessoas que será usada nessa área, quando você for, você certamente irá entender que é algo que é muito maior do que uma pessoa possa racionalizar. Não é uma brincadeira, não é algo que possa ser utilizado como chacota, como tem sido, porque de fato é muito triste ver que tudo isso acontece em um meio cristão, quando na verdade era para que todos estivessem unidos, cada um com seu dom, cada um com seus talentos, mesmo porque se todos pudessem se unir e não criar um caos generalizado, o inimigo ele iria perder forças, mas muitas vezes os próprios cristãos estão se machucando entre si. Por quê? Porque permitem a toxicidade entrar, a soberba, a ganância, o orgulho, tudo que foi dito aqui.
João Batista, por exemplo, ele veio trazer à consciência o arrependimento. E ele era separado para aquela missão. João Batista, ele tinha uma autoridade muito grande. E ele muitas vezes precisava exortar, precisava falar com a verdadeira autoridade que vem do céu. Ele não era impositivo, ele não estava ameaçando, extorquindo, ele não estava barganhando por dinheiro, muito pelo contrário. Mas ele precisava falar com autoridade. E falar com autoridade é totalmente diferente de manipular, de coibir, de ameaçar, de extorquir. Então, é nestes pontos que é necessário que você também avalie para que você não faça parte do grupo de pessoas que generaliza, e isso pode estar ajudando a prejudicar outras pessoas que poderiam buscar discernir em Deus de fato o que é de Deus ou não. A questão é por qual ótica você está de fato olhando para esse viés de transformação espiritual. Porque não se trata, como foi dito no início do vídeo, apenas desse rapaz. São várias pessoas. Pelo fato deste jovem ter viralizado mais as redes sociais e, de certa forma, ter chamado mais atenção devido à idade, devido à forma como ele se expressa de uma maneira eloquente, inteligente, extremamente comunicativo, descontraído, tudo isso é muito envolvente. Porém, ele se perdeu ali quando ele começou já a inclinar para o lado da manipulação e também da exploração financeira exacerbada e exagerada. Mesmo porque uma profecia verdadeira, ela pode salvar vidas. Então, em que ótica você consegue analisar tudo isso? Deus, ele pode sim usar uma criança, um adolescente. Ele sabe como trabalhar. Ele é um Deus de mistério. Jesus, ele falava por parábolas, justamente para que as pessoas fiquem ligadas na verdadeira mensagem que ele efetivamente queria passar. Porque a palavra diz: quem tem ouvidos, que ouça. Então, ele pode sim usar uma criança, usar uma pessoa idosa. Ele faz da maneira como ele quer. A grande questão é que uma criança, provavelmente, ou um adolescente, não esteja preparado para assumir um ministério de tamanha magnitude, com inúmeras agendas uma atrás da outra, porque, infelizmente, existem pessoas que estão envolvidas nesse ciclo. E podem ser pais, podem ser pastores, podem ser outras pessoas que têm um interesse financeiro por detrás de toda essa situação e que estimulem essa pessoa a angariar mais recursos. Então a pessoa já começa ali a distorcer, a exagerar, a permitir que o teatro entre ali, muitas vezes representando ali a forma como uma palavra poderia ser dita, mas de uma forma mais emotiva, e as pessoas estão ali precisando de socorro, de ajuda, e as pessoas acreditam. Então é preocupante quando as pessoas simplesmente dizem amém para tudo que elas escutam. Quando a pessoa aumenta o tom de voz, quando a pessoa ameaça. Então, quando você está verdadeiramente ligado na videira e que você acredita que Deus trabalha de uma forma sobrenatural e que você também sabe esperar o tempo de Deus para que as promessas que verdadeiramente vêm do Senhor se cumpram na tua vida, você vai estar colaborando para a tua saúde mental, para que você saia de relacionamentos abusivos, para que você entenda melhor a tua identidade. Ana, por exemplo, esperou quantos anos para se tornar mãe? Enquanto Penina, todos os anos, cutucava Ana, perturbava Ana, perseguia, debochava, zombava. Mas muitas vezes, ali, Ana já estava prevendo, mesmo que de uma forma inconsciente, que se algo acontecesse com Ana, seria algo muito valoroso. Então, quando uma perseguição ela começa a ficar bastante acirrada, provavelmente algo muito maior está por detrás de todo aquele acontecimento. Mas Ana esperou e, de fato, ela gerou a Samuel. E Samuel foi um lindo servo de Deus.
um profeta de excelência, e Samuel verdadeiramente foi um servo de Deus, um grande profeta. E também tem outros exemplos na Bíblia, como por exemplo de Abraão e Sara, que tiveram que esperar as promessas que Deus havia feito a eles acontecer. E existem inúmeros outros exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram que esperar promessas acontecerem. Abraão foi ser pai de Isaac quando ele já era idoso, e Sara também. José, Daniel, esperaram quanto tempo para ver as coisas acontecerem, para as promessas de Deus se cumprirem. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para você como reflexão é: continue fazendo o possível para que você, através da intimidade que você tenha com Deus, você consiga discernir aquilo que é do Senhor ou não. Um outro exemplo bem prático que você pode trazer para a tua vida a respeito deste assunto, mas que, se você fizer uma analogia a respeito do que foi explanado aqui, quando uma laranja ela está no meio de outras laranjas e essa laranja ela está podre ou está apodrecendo, certamente as demais laranjas também poderão ficar contaminadas e apodrecerem também. Ou seja, é necessário estar atento e identificar para que, se alguém contaminado consegue contaminar todos os demais, não vai existir uma laranja saudável. Trazendo para essa realidade, se você acredita que não existem os verdadeiros, da mesma forma, quando Jesus ele veio para essa terra como Messias, muitos não acreditavam que ele era o Messias. Duvidaram, questionaram, zombaram, mas ele era verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ele simplesmente é. Sem contradições, sem questionamentos. Ele é inquestionável. Ele é Deus, ele é Rei, ele é Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida. E, de fato, se muitos tivessem acreditado que ele não fosse de verdade, porque haveriam falsos, certamente nem eu nem você estaríamos aqui hoje falando a respeito desse tema. Então, que fique essa reflexão hoje para a tua vida, para que você saiba que na tua caminhada espiritual, você que acredita nos dons de revelação, de profecia, que você não feche seu coração, mas que você peça para Deus, para que Ele possa te mostrar o que de fato é dele ou não. E você vai conseguir identificar tudo isso através do discernimento, quando você de fato está buscando a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. E se você também tem vontade de ser batizado com esses dons, para que você se junte a esse exército dos verdadeiros profetas, você pode pedir isso para Deus, buscar nele em paz, consciente de que é um processo e que Deus pode sim te capacitar, assim como certamente Ele distribui vários tipos de dons diferentes para cada um de nós. Então, que você possa, ao invés de generalizar, que você comece a pensar o que de fato está por detrás de tudo isso, o porquê que as pessoas se permitem passar por isso e elas não conseguem discernir o que é verdadeiro, o que é falso, e muitas vezes elas não conseguem, pelo desespero, devido à ferida, à dor, muitas entregam casas, carros, tudo que elas têm em nome de uma palavra que é utilizada fora de contexto, de uma forma distorcida. Então é importante que você fique ligado nas mensagens que Deus tem preparado para a tua vida, que você principalmente entenda que sim, esse sistema é tóxico e é abusivo quando ele é utilizado de uma forma errada, e Satanás tem brincado com mentes, com vidas, com pessoas, mas também está escrito na palavra que no fim dos tempos muitos chegarão e dirão: em teu nome fiz curas, sinais, maravilhas, em teu nome expulsei demônios, e Deus dirá: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Muitas pessoas estão brincando com as pessoas que verdadeiramente são usadas por Deus. Outras pessoas
estão simplesmente zombando da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele continua atuando na terra. E se você simplesmente chega a zombar de um verdadeiro profeta, você pode estar caindo num perigo muito grande de estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então, é um assunto que requer bastante cuidado, análise. Obviamente, o objetivo deste vídeo não é elaborar nenhum diagnóstico, mas apenas analisar um comportamento que tem sido constante, não só no Brasil, ele também acontece fora do Brasil. Existe um vídeo que também circula nas redes sociais, onde pastores ordenam pessoas a comerem capim. Pais de família, mães de família, crianças. Outros pastores também que, em nome de uma autoridade, utilizando uma linguagem de honra, muitas vezes as pessoas exploram a fé das outras de tal forma que fazem com que essas pessoas se façam de tapete humano para que eles possam pregar a palavra de Deus, se é que assim se pode dizer, mas usar a palavra de Deus em benefício próprio, e fazem essas pessoas de tapete humano subindo nas costas dessas pessoas enquanto elas pregam. Então, isso não acontece, esses dois exemplos não aconteceram no Brasil. Então, não é somente no Brasil com este rapaz. É algo muito maior que é necessário ser combatido. Porque, assim como Jesus foi verdadeiro e é verdadeiro, também existem os falsos. Então, fique conectado com Deus, peça a Ele que te dê o discernimento de espíritos, para que você saiba se verdadeiramente algo vem dele ou não. E esse tipo de situação, de exploração emocional, mental, não acontece apenas na igreja evangélica cristã, isso acontece também no espiritismo, que são casos que já vieram a público, casos que pessoas foram parar na delegacia, estão presas, e não só, também em outros tipos de culturas, em outras religiões. Isso é um problema de caráter. Para que uma pessoa pregue o evangelho com autoridade, não é necessário que ela utilize a agressividade ou um tom impositivo. A autoridade não é isso. A autoridade é você ter firmeza naquilo que você fala, você exercer a temperança também, exercer a ousadia, a intrepidez, mas tudo isso sem confusão, sem apostasia, sem gritos. Deus não é assim. O Espírito Santo, obviamente, ele vai se expressar da maneira como ele quiser, através de situações inusitadas, através de situações que nós não entendemos muitas vezes como seres humanos, mas é por isso mesmo que existe o lado espiritual, o sobrenatural. O que é sobrenatural, a própria palavra já diz. É sobrenatural, está além do nosso entendimento humano. E aos poucos, à medida que vamos caminhando, tudo que Deus transmite através de um verdadeiro profeta, ele irá fazendo sentido conforme você também se posiciona acreditando que aquilo pode acontecer na sua vida. Porque se você não acredita, se você abre mão, se você zomba daquilo que foi dito para você, você está ali provavelmente neutralizando ou fechando aquela porta. Porque Deus, ele não vai invadir o teu livre-arbítrio. As coisas de Deus, elas não podem ser levadas com chacota, zombaria. Não é com espírito de confusão, soberba, chantagem emocional. Nada disso. Não tem uma conotação de competição. Todo esse tipo de comportamento, se ele é estendido e se ele continua acontecendo e aumentando, provavelmente ele vai chegar a um nível de narcisismo. Obviamente, aqui não é um diagnóstico, é apenas uma análise desse tipo de comportamento que tem acontecido no mundo inteiro, para que você possa refletir, para que você não se permita ser enganado e também não perca a sua fé. Não deixe de acreditar. Se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para completar. E se ela for de Deus para a tua vida, ela vai se cumprir, sim. Deus tem as formas dele de trabalhar.
Então não permita que essa situação mate a tua esperança, a tua fé, que você deixe de acreditar que existem pessoas que são usadas sim, assim como Jesus nos ensinou. Tanto é que ele mesmo disse, Jesus Cristo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas. O que ele quis dizer com isso? Que dentro de Jerusalém, dentro da própria casa de Jesus, ele não conseguiu fazer muitos milagres, porque eles mesmos não criam que ele era o Messias. Então, sempre vai ter pessoas que vão acreditar e pessoas que não. Assim também como vão existir sempre os charlatões e as pessoas que irão zombar e debochar. Cabe a cada um de nós discernir e continuar firmes em Deus, porque certamente esse sistema de manipulação, se você não estiver com os teus olhos abertos, se você não estiver atento, você pode continuar passando pelo ciclo de manipulação e abuso emocional. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você a permanecer firme na tua fé, a acreditar que Deus pode todas as coisas e que se Ele quiser usar uma pessoa de uma forma diferenciada para te ajudar no teu processo, que você peça discernimento a Ele, para que você tenha paciência, perseverança, para que você possa alcançar cada sonho, cada promessa que Deus já liberou para a tua vida. E eu encerro o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que ele tenha te ajudado a compreender um cenário mais ampliado a respeito deste assunto e que você continue com a tua fé firme e inabalável. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, se inscreva no canal e que Deus abençoe a sua vida, que você continue avançando, seguindo em frente, que certamente você irá vencer as suas batalhas e você sairá mais do que vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.